Você imagina que... Pensa assim, eu quero que a gente pense nessa noite num relacionamento difícil. Nós possamos pensar hoje, focar a nossa atenção no que é um relacionamento difícil. Talvez você tenha vivido até aqui relacionamentos muito complicados, muito difíceis. Relacionamentos que talvez estejam totalmente fora daquilo que Deus quer. Mas nós entendemos que esses relacionamentos difíceis vêm para trabalhar nas nossas vidas. Amém? Eu acredito nisso. Todo relacionamento complicado vem para trabalhar na nossa vida. Mas quero que cada um de nós visualize hoje, talvez o último relacionamento difícil que você teve, ou você está tendo um relacionamento muito difícil, muito complicado. Você consegue visualizar a complicação que é tratar com essa pessoa, olhar para ela todos os dias, ou talvez toda semana, ou evitar o olhar, talvez seja um colega de trabalho, talvez seja uma família, uma pessoa que é família, e nós não temos como cortá-la da nossa vida, nós não temos como trancar alguns relacionamentos, pelo menos a gente acha que não consegue, né? Mas aí eu vou afunilar um pouco mais. Pensa em duas mulheres amando o mesmo homem. Já estou falando no relacionamento mais difícil ainda. Não dá? Dá. É possível. É possível, sim. Vou lhe falar qual é o relacionamento onde duas mulheres amam o mesmo homem. O pastor está sempre falando. Qual será? Sogra e nora. Viu, seu Oswaldo? Tem duas mulheres amando o mesmo homem. Senhor, ó. Né? São duas mulheres. Por que é tão difícil? Porque são duas mulheres que amam o mesmo homem. O pastor está sempre dizendo isso, né? Por que será que relacionamento com sogra é tão complicado? Eu tenho parado para pensar muitas vezes isso. Minha sogra é uma bênção, sempre foi. Mas eu entendo que nós duas somos uma exceção à regra. Todo mundo quando fala em sogra, não, é sogra mesmo. Nós pensamos em algo que nós temos até medo de entrar num relacionamento quando falamos, vamos ser apresentados à mãe da criatura que nós amamos. Porque nós nunca sabemos com o que nós vamos nos deparar. É ou não é? Mas, no entanto, quando eu vou para a Bíblia e para a Palavra de Deus, eu me deparo com um livro, está lá no Antigo Testamento, que fala desse relacionamento de sogra e nora, que é o livro de Ruth. Quando eu me deparo, quando eu leio, eu li por diversas vezes, eu já fiz um trabalho em cima desse livro quando estava no seminário. Eu me encanto com esse livro, porque eu penso assim numa riqueza, eu olho para ele, conta a história, para aqueles que nunca leram o livro de Ruth, o livro de Ruth conta a história da família de Elimeleque e Noemi, um casal que tinha 2 filhos, e eles tiveram que sair da sua terra para ir morar em outro lugar, porque na sua terra havia escassez de alimento e eles tiveram que migrar para outro lugar para poder sobreviver. Então eles não tiveram outra opção que casar os seus filhos com 2 mulheres moabitas, que eram de Moabe, daquela terra onde eles estavam. Entre essas 2 mulheres moabitas estava Ruth, o nome de uma delas era Ruth. O livro nos conta que o nome dela era Orfa e a outra era Ruth. No entanto, essas 2 mulheres, essas 3 mulheres tiveram que conviver durante um tempo até que morre o marido de Noemi, morre o patriarca da família, e logo após que Noemi fica viúva, morrem também os filhos de Noemi. Morrem todos os homens daquela família e ficam aquelas 3 mulheres sozinhas. Nós estamos falando aqui de 400 anos, talvez, antes de Cristo.
Uma era muito, muito longe do nosso tempo, onde 3 mulheres não sobreviviam sozinhas. As mulheres precisavam estar dentro de um sistema patriarcal para sobreviver, ser protegidas por um homem, ser supridas financeiramente, porque a mulher não tinha essa liberdade que nós temos hoje de sair trabalhar. Uma viúva tinha que ser amparada pela família. Mas elas estavam fora do seu povo, não tinha quem as amparasse. Então, naquele desespero, Noemi ouve falar que na sua terra começou a ter prosperidade de novo, então ela decide voltar à sua terra. Não tinha mais nada a fazer ali. Então essa viúva decide voltar e as suas noras dizem, não, nós vamos contigo. Só que quando elas iam pela metade do caminho, Noemi teve uma luz, eu digo que ela acordou para aquilo que estava realmente acontecendo e ela olhou para as noras e disse assim, minhas filhas, vocês são uma bênção para mim, mas eu não tenho nada a oferecer para vocês. Vocês vão voltar para uma terra que nem é de vocês vão sair da nação de vocês, voltem para a casa dos seus pais, eu não tenho mais nada para oferecer, eu não tenho nem filhos para vocês casarem novamente, como era a tradição, né? Eu não tenho nada a oferecer, voltem para suas casas. E diz que elas choraram no meio do caminho, porque nenhuma queria ir embora, deixaram Noemi. Mas Orfa, no final, Noemi conseguiu convencer, e Orfa disse, não, eu vou voltar. Uma voltou, Orfa voltou, mas Ruth então diz essa frase que marca o livro de Ruth, que é a frase-chave desse livro, que diz, Orfa deu um beijo de despedida, mas Ruth ficou, diz a palavra, e disse, não insistas para que eu te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei, o teu povo será meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Eu choro quando leio essa palavra. É forte. Ela decide largar tudo. Ela fazia qualquer coisa para ficar do lado da Noemi, porque ela estava totalmente ligada a essa mulher. Noemi, com a luz de uma mulher de Deus, tinha trazido luz também para as outras mulheres do seu convívio. Olha que maravilha. Num relacionamento tão competitivo como é entre mulheres, nós mulheres sabemos, nossos relacionamentos são extremamente competitivos, são mais competitivos que os homens. Aqui dentro da nossa igreja, nós tentamos levar muito bem isso, e nós temos sido ensinadas, e nós temos nos submetido ao comando do Espírito Santo para que isso não aconteça. Mas se nós passamos por essa porta, nós vamos achar só competição. É mulher se medindo com mulher, você vai na academia, uma quer espichar mais que a outra quer se exibir mais que a outra, se pode falar mal da outra, a mulher se vira e sai falando mal da outra, sogra e nora, então nem se fala. As línguas estão sempre afiadas. Nós vemos aqui um relacionamento que sai do contexto do que é normal, do que é a regra. Noemi, Ruth e Orfa tinham estabelecido um relacionamento de bênção, onde era uma exceção total àquilo que nós sabemos que acontece dentro de uma família. É uma história que nos ensina que relacionamentos saudáveis, e é isso que nós queremos abordar nessa noite, e presta bem atenção porque isso vai para ti. Relacionamentos saudáveis podem ser definitivos para que a nossa vida seja transformada em uma vida plena, digna e abundante em todas as áreas. E também nos fala da importância que tem escolhermos quem nós vamos escolher para caminharmos na jornada desta vida. Quem nós decidimos caminhar, com quem nós queremos andar, com quem nós escolhemos caminhar nessa vida, determinará toda a nossa vida. Vai determinar tudo. E tem um escritor americano que ele diz assim, ele fala assim, tem uma frase que ele diz, todos os que são grandes decepcionam. E aí eu me lembro de Jesus. O que essa frase tem a ver com aquilo que nós vamos falar? Tem tudo a ver. Porque quando nós olhamos para Ruth e Noemi e nós vamos olhar para Jesus, nós vemos que Jesus, que foi grande, decepcionou. João escreveu sobre ele, e ele disse, e João escreveu assim, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Seu povo não quis ele. Ele foi rejeitado por todos, pelos de dentro, pelos de fora.
ele chocou, ele foi rejeitado pelos seus milagres, ele foi rejeitado pelo ser que ele era, ele foi rejeitado como homem, ele foi rejeitado como Deus, ele foi rejeitado de todas as formas dentro do seu povo. Porque existem pessoas, queridos, que sempre estão decepcionadas com todos. Compulsivamente decepcionadas. Aquele tipo de amizade, sabe aquele tipo de amizade que te drena? Aquela pessoa que está sempre buscando o erro nos outros, sabe? Aquela pessoa que vive decepcionada, ela não tem amigos, ela não consegue mais ter amigos. E quando ela tem, ela vive falando mal daquelas pessoas que são suas amigas, porque ela está decepcionada, ela é uma pessoa que não consegue ter um pensamento bom em relação a outra pessoa, e dizer, que pessoa maravilhosa, como ela me faz bem, e falar bem daquilo. É aquele tipo de amizade onde um salvador encontra uma vítima, sabe? Isso é mais comum do que a gente imagina, e talvez muitos se identifiquem com isso. Sabe, existe um que se levanta todos os dias pela manhã, catando problema alheio. Tem pessoas que têm dentro de si uma atração que eu não sei de onde sai. Às vezes eu fico olhando e digo, criatura de Deus, tu vive arranjando problema. Ela se levanta catando problema alheio. Eu preciso saber que problema eu vou catar para mim hoje. Só que dentro disso também existe pessoas que se levantam, se levantam também todos os dias buscando alguém que carregue seus problemas. Olha só. Então aí, olha só, é a fome com a vontade de comer. Nós vamos ver pessoas. Tem pessoas que catam o problema dos outros, e tem outras pessoas que gostam de ser catadas. Gostam de que alguém venha e solucione todos os seus problemas. É a vítima e o salvador, e não funciona de outro jeito. São pessoas que não funcionam de outra maneira. Não existe uma maneira, outra maneira de ver a vida, não existe outra maneira de continuar a jornada. Só que geralmente, vítimas e salvadores se usam mutuamente como uma adição e se satisfazem mutuamente. É como uma droga, gente. Eu não vivo sem salvar alguém todos os dias, e outro diz, eu não vivo sem alguém que me salve e solucione meus problemas todos os dias. É como uma droga. Eu não vivo sem isso. Posso viver sem qualquer outra coisa, menos sem isso. Então, relacionamentos saudáveis, eles não contêm esse código. Relacionamentos saudáveis vão ser relacionamentos onde nós vamos nos decepcionar, sim. Conte sim com a decepção. Não tem como a gente se decepcionar. Pensa que se Jesus decepcionou, como nós pretendemos estabelecer um relacionamento onde nós não nos decepcionemos com as pessoas, queridos? Isso não existe. Se Jesus, sendo Deus, foi um escândalo, uma decepção, quanto mais nós que somos simples mortais, que não somos nem 1% daquilo que Jesus foi para a sua terra. Mas a gente vive cheio de expectativas em relação às pessoas. Nós acreditamos que as pessoas não vão falhar conosco. A gente jura, a gente acha, numa inocência, numa ignorância, nós pensamos que as pessoas vão sempre acertar, elas vão sempre estar corretas, elas vão sempre usar as palavras corretas, elas sempre vão ter as atitudes corretas. Só que a vida não é assim, meus amados. Relacionamentos saudáveis decepcionam. Pessoas grandes decepcionam. E o caminho da liberdade nesses relacionamentos, então eu trago de novo o relacionamento de Ruth e Noemi como um exemplo nessa noite, é o seguinte. Um relacionamento saudável, porque Ruth, então, Noemi, quando vê a determinação de Ruth de continuar o caminho com ela e voltar à sua terra, ela diz, então vamos, minha filha, vamos, então voltamos lá. E foi uma bênção. Elas chegaram lá, não tinham nada, 2 viúvas, com uma mão na frente e outra atrás, e Deus foi suprindo tudo o que elas precisavam. Inclusive, Ruth casa de novo, com um resgatador que se usava nessa época, a lei do levirato, onde o parente mais próximo tinha que casar com a mulher viúva, que era jovem. Então, ela recomeça a sua vida numa terra que não era dela,
Mas Noemi encontra ali de novo na sua terra um manancial de bênção, onde ela vê tudo aquilo que ela tinha perdido quando saiu dali sendo restituído. E um relacionamento que foi crescendo e foi uma bênção, tanto uma quanto para outra. Então nós olhamos, eu tiro lições, pelo menos 2 grandes lições desse relacionamento entre essa nora e essa ex-nora, porque o marido já tinha falecido. Mas eu tiro pelo menos 2 lições, e uma delas que traz uma lição para que a gente consiga se relacionar com as pessoas que amamos, ou que estamos tendo problemas, é que um relacionamento saudável tem como premissa a independência das partes. Independência das partes. Porque olha só, Orfa, a outra nora, decide voltar. E tudo é vivido e compreendido como algo natural, porque havia maturidade em Noemi. Noemi não ficou na expectativa de que as suas noras suprissem suas carências, ou suprissem as suas necessidades, ou como é que vai ficar uma pobre viúva. Ela não se fez de vítima, gente. Ela agiu como uma mulher madura que era, uma mulher de Deus. Oh, como nos falta, gente. Como nos falta. A decisão dos outros de ir embora. Porque nada, queridos, é mais libertador do que de deixar a quem nós amamos livres. Que mania que nós temos de encerrar as pessoas dentro da nossa vida. Que mania que nós temos de criar cercas, de criar jaulas, de criar cárceres privados para as pessoas dentro da nossa alma. E que mania que nós temos de também viver aprisionados a relacionamentos que não são bons. Então ela as abençoa, elas lhe dão um beijo de despedida, elas terminam o ciclo de uma forma tão bonita. E ela deixa claro que vão embora, vocês vão em paz, vocês não têm nada, vocês não me devem nada, vocês podem seguir suas vidas. Então, relacionamentos saudáveis, eles não se cobram. Eu quero que você analise os seus relacionamentos, porque aqui também estou falando de esposos. Você pensa que eu estou falando só de nora e sogra? Penso em todos os relacionamentos. Estamos falando de marido e mulher aqui, estamos falando de mãe e filhos, pai e filhos, amigos, irmãos, lideranças. Não pense que só a sogra é uma vilã. Às vezes nos tornamos uns vilões horríveis. E somos os vilões de quem está dormindo do nosso lado. De quem mais nos ajuda, de quem mais nos ama. Somos vítimas. Ou somos os vilões. Porque, queridos, nada é mais tóxico que ter do nosso lado quem esteja nos cobrando o que damos, o que não damos, o que fizemos, o que não fizemos, o que deveríamos fazer. Quais expectativas eu tinha em relação a ti? E cobrando, sabe, a lista de cobranças da imaturidade. E só que quando eu olho para Deus, e eu olho para Jesus, e olho como foi Jesus com seus discípulos e com as pessoas que Ele ministrou, pensa assim, ó, Deus não bota uma corrente no teu pé e te amarra aqui dentro da igreja. Ou você se sente assim? Eu jamais me senti assim. No momento em que me converti, eu senti a liberdade do Espírito, de que eu podia fazer as coisas que eu queria. E Deus me deixava livre. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio, é simples assim. Deus não nos aprisiona. Deus não nos coloca numa cela. Deus não nos bota um cabresto. Ele nos deixa totalmente livres. Ele teria todo o poder, hein? Sendo Deus, Ele teria todo o poder para nos fazer ficar, para nos obrigar a nos mantermos ali, mas Ele quer que o amemos sem medo desse Deus. Ele quer que a gente ame livremente, a gente tenha a espontaneidade de uma criança quando ama ao seu Deus. Então, ela não as responsabiliza pela sua viuvez. Noemi as deixa livre. Ela não se vê como vítima, mas como responsável de si mesma. Então, relacionamentos saudáveis não se terceirizam. No entanto, Ruth pede para ficar. Deixa claro que é uma decisão pessoal. Então, Noemi insistiu, até disse, não, minha filha, vai. Não, mas ela disse, por favor, eu quero ficar, eu quero ir contigo. Então, só quando Noemi vê que ela realmente, essa era a sua decisão, então Noemi disse, então tá, minha filha, vamos. Porque Noemi era uma mulher livre.
Por isso ela também conseguiu deixar as noras livres. E essa liberdade fez com que Ruth se sentisse profundamente encorajada a ficar com ela e não ir embora. Porque, queridos, nós não temos vontade de ficar do lado de quem quer nos prender e quem quer nos botar um cabresto. A gente não tem vontade. Nós nos entristecemos quando vemos que uma pessoa quer nos controlar e quer nos segurar e quer dizer o que nós temos que fazer porque me dá na telha, tem que ser assim. A gente não tem a mínima vontade. Às vezes o nosso casamento está tudo errado. Nós olhamos para aquele relacionamento, não tem mais nada a oferecer. Já morreu tudo. Por quê? Porque tem um sempre que quer dominar. Sempre tem um que quer impor a sua vontade e tem o outro que faz tudo o que a mimosinha quer, a mimadinha quer. Nós somos crianças mimadas nos relacionamentos, amados. Eu vejo às vezes mulheres, não vou dizer velhas, né? Mas mulheres que deveriam já ter um traquejo de vida, maduras, de 50 e lá vai pedrada. Porque até os 50 eu espero que as pessoas já tenham um tempinho para amadurecer, né? E às vezes eu vejo as mulheres batendo pé, batendo porta, gritando, xingando, falando palavrão, mandando o marido se catar. Não estou inventando, hein? Eu não estou inventando. Meus ouvidos ouvem. Em confessionário, quando as pessoas vêm se confessar comigo, elas me dizem exatamente o que falaram. Eu falei, pastora, tal e tal. Minha criatura, como tu vai falar assim? Olha o que tu falou. Olha o que tu disse. Tu gostaria de ser tratado assim? É o que nós precisamos observar. E a segunda coisa que nós tiramos desse relacionamento dessas duas mulheres é que um relacionamento saudável tem como premissa apreciar a companhia do outro sem exclusividade. Sem exclusividade. Olha só. O que isso quer dizer? Que elas tinham admiração mútua. Havia ali uma admiração mútua. Sabe, relacionamentos saudáveis são aqueles onde nós admiramos o outro. Nós olhamos para ele e vemos tantas qualidades boas. Nós olhamos para o outro e dizemos, puxa vida, que pessoa legal que eu tenho do meu lado, que pessoa atenciosa, que pessoa carinhosa. Eu tenho uma lista. Sabe quando nós chamamos, eu pastor, às vezes vem as pessoas, os casais se aconselharem. Não é reunião de casais hoje, né? Mas se Deus está falando, fala Senhor. Sabe, quando os casais se plantam assim na nossa frente, o primeiro exercício que nós fazemos a casais que estão em crise é fazer eles fazerem uma lista de qualidades. Não, primeiro a gente manda fazer a lista dos defeitos. De quais são as coisas que incomodam. Gente, a lista é comprida, falta folha para escrever. Aí diz, bom, agora vocês guardam essas folhas, agora vocês fazem a lista das qualidades. E ali fica empatado. 1, 2. E ali ficam eles pensando, se olham, pensam. Não sai nada. Agora tu diz assim, como é que era no início? Ele era tão diferente. Nossa, o que aconteceu? A pessoa é outra. Não, a pessoa não é outra. É que o relacionamento não foi cuidado. O relacionamento não foi regado. O relacionamento não foi sabe, quando nós colocamos como um tesouro na nossa mão, sabe, uma joia preciosa que nós guardamos dentro do baúzinho e nós todos os dias olhamos ela, polimos ela, limpamos ela, admiramos. Não houve isso. E com o passar dos anos, né, nós começamos a nos decepcionar, porque as expectativas que tínhamos eram tão altas, e eu detesto expectativas. Se você é uma pessoa que entra em relacionamentos com expectativas, esqueça as expectativas. É a pior maneira de entrar num relacionamento com expectativas. O que são expectativas? Eu espero que ele faça isso, e que ele seja isso. E aí nós temos as listinhas, né? Eu, quando fui
estava buscando marido, eu tinha uma listinha. A primeira delas, não pode ser brasileiro. Já entrei mal na lista. Deus me olhou e disse, criatura do céu. Eu imagino Deus olhando para mim e disse, mas que pessoa bem burra. Por isso tu vai ficar 10 anos esperando aí esse homem. 10 anos não, mas esperei uns 6. Por isso tu vai ficar esperando, porque enquanto tu estiver nessa primeira lista, nesse primeiro item e não ser brasileiro, ele não vai chegar. Porque eu morava na fronteira, né, com o Brasil, então tinha algumas dificuldades. Eu olhava e disse, esses brasileiros, não aguento esse povo. Esses homens são tão nojentos. Eu estou confessando meus pecados, né? Esses homens são tão nojentos, olham para as mulheres só pelo corpo. Não tem um assunto, dizia eu. Como é que eu vou querer um povo que só olha para a aparência, não olha para a inteligência, para a cultura, para a leitura, para o saber, olha só para o corpo, corpo, corpo. Para não falar outras regiões, né? Outras regiões do corpo que são mais evidentes ainda desse país que nós moramos, um país amado. Agora eu amo. Mas no início eu tinha muita dificuldade. Meu povo era bem diferente do povo brasileiro. No entanto, Deus escolheu um homem desse país para ser meu marido. E quando eu conheci Fabiano, eu disse assim, esse homem não é brasileiro. Não pode ser. Mas ele era brasileiro. E ele tinha, dentro das minhas expectativas, ele fechava todas, menos a primeira. Então, isso deixou de ser um problema. Mas qual é o problema nosso? É ir com expectativas. Nós vamos com as expectativas erradas. Isso que eu estou contando é cômico? É, porque hoje em dia eu olho, mas que infantilidade, que imaturidade que eu tinha. Catalogando as pessoas por isso, que preconceito, enfim, um monte de coisas horríveis. Me arrependo, já pedi perdão para Deus muitas vezes, porque eu amo hoje esse país. Mas, queridos, essas são as nossas expectativas. Nós vamos para os relacionamentos com as nossas listas. Em todos, aqui eu estou falando de casal, mas nós vamos para as amizades com expectativas. Nós temos filhos com expectativas, nós queremos que os nossos filhos sejam isso, aquele outro. Nós já temos um futuro desenhado para os nossos filhos e a criatura sai de um jeito que a gente nunca imaginou. Eu quero que meu filho seja um doutor e a pessoa sai e quer ser gamer. E tu diz, meu Deus, não foi isso bem que eu planejei para o meu filho. Não é bem isso que eu queria. Eu queria que saísse uma pessoa que estudasse. O filho, não quero fazer faculdade, eu quero lá fazer qualquer outra coisa. E tu diz, meu Deus. Então, as expectativas de quem são? Nossas. Nossas expectativas. Mas quando há um relacionamento, admiração mútua, esses pequenos detalhes são os detalhes que mantêm a vontade de estar perto um do outro. Aí nós vemos que eles comemoram... relacionamentos saudáveis comemoram seus sucessos. Essa é outra coisa que teve nessa questão de apreciar a companhia sem exclusividade. Sabe quando nós temos um amigo, um amigão mesmo, quando nós temos aquele relacionamento de família saudável, nós vemos que a outra pessoa comemora os nossos sucessos. Em uma cultura em que as pessoas tendem a se comparar cada vez mais umas com as outras, pode ser difícil estar cercado de amigos que se sentem verdadeiramente felizes com tuas conquistas. Tem gente que se entristece pela conquista do outro, fica triste, fica para baixo. Por que eu não tenho? Por que essa criatura tem e eu não? Então, celebrar com os amigos e até mesmo ajudá-los a alcançar o sucesso é uma característica importante de uma pessoa saudável e segura. Então, você avalia aí vai avaliando os seus relacionamentos. Que às vezes nós somos rodeados de pessoas que só nos criticam. Só crítica. Tudo está errado, tudo está mal. Tudo tem uma coisa para apontar. Gente do céu, que tipo de relacionamento é esse? Onde nós nos sentimos totalmente... Parece que a gente não faz nada certo. Tem horas que a gente diz assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Não pode ser. Será que tudo que eu faço é errado? Não. É o outro que está te olhando dessa maneira. Tudo que tu faz está errado. Porque o outro está totalmente alagado. O outro está totalmente doente.
Agora, as duas mulheres, outra coisa que elas têm, não são possessivas. Elas têm um relacionamento de liberdade. Porque elas têm outros relacionamentos. Quando chegam ali, voltam a Belém, elas têm outros relacionamentos. Diz que Ruth logo conheceu o Boaz, que foi seu esposo. Noemi tinha as vizinhas dela, com quem ela conversava. Ou seja, não havia uma possessividade, sabe? Só nós duas. Não, havia esse se doar para outros relacionamentos. Sabe por quê, queridos? Porque há uma espécie de melodia quando eu estou contigo. Toca uma melodia quando nós estamos juntos. Aqui estou botando um exemplo, né? Mas quando tu vai embora, quando tu sai, não está mais comigo, a orquestra não para. Ela segue tocando. E quando eu encontro outra pessoa, ela toca outra melodia que também é muito bonita. É tão bonita quanto a tua, mas é outra melodia. E quando eu estou sozinha, a orquestra continua tocando. Mas isso só é possível quando a música de Deus toca em todos os relacionamentos. Toca a música de Deus para um, toca a música de Deus para outro, outra música para mim. Quando estou sozinha, toca outra música, porque Deus está regendo essa orquestra dos relacionamentos. Sua melodia é profunda, é riquíssima e ressoa através de nós. Só através dessa melodia poderosa de Deus nós vamos conseguir ouvir a melodia dos relacionamentos, onde cada um tem sua riqueza. Então, Ruth decide ir trabalhar, seguir a vida, mesmo cuidando de Noemi como uma pessoa idosa que era, porque era uma pessoa idosa. Nesse momento, ela encontra seu futuro marido, Boaz, e a orquestra toca outra música, né? Já não é mais a musiquinha de Ruth e Noemi, agora é a musiquinha de Boaz e Ruth. Toca outra, mas essa aqui não deixa de ser tocada também, né? A orquestra segue tocando, porque pessoas possessivas nunca são ouvidas a não ser por outra pessoa que odiará estar ao seu lado. Sabe, pessoas possessivas tu não quer ouvir. São pessoas que tu quer botar. Tu odeia ouvir a voz da pessoa. Tu não suporta a voz. Chega uma hora que a pessoa abre a boca e tu já não quer ouvir. Porque a possessividade matou tudo. Não tem como amar uma pessoa quando tu precisas dela. Sabe? E aí é outra grande verdade que talvez alguns daqui digam, pastor, isso é demais para mim. Mas eu tenho que falar. Eu vou falar de novo. Não sei se você entendeu o que eu falei. Não tem como amar uma pessoa quando tu precisas dela. Vou falar de novo. Não tem como tu amar uma pessoa quando tu precisas dela. Como assim, pastora? Quando tu precisas de uma pessoa, tu precisas usar essa pessoa. Tu precisas dela. Tu a usas. Tu não a amas, tu a usas. Para os teus objetivos. Para o teu ego. Para o teu vazio. Para suprir as tuas carências. Para aquilo que tu acha que é necessário suprir na tua vida. Então, tu precisas dela. Eu odeio pessoas que me escrevem e dizem... Em um relacionamento amoroso, é muito normal as pessoas dizerem, eu preciso de ti. Eu já olhava aqui e dizia, meu Deus, não precise, tchau, vai embora. Não precisa mais. Não dá assim. Não tem que precisar. Não é possível precisar. Porque se eu preciso de ti para ser feliz, olha só como é forte isso. Se eu preciso de ti para ser feliz, vou ter que te usar, vou ter que te manipular, vou ter que te conquistar todos os dias. Isso pode parecer muito romântico. Ele me conquista todos os dias. Nada mais terrível. Nós precisamos viver em paz. Eu não preciso conquistar todos os dias. Me imagina. Tem momentos tem dias que eu vou estar para baixo, que eu não vou conseguir nem sair da cama. Como é que eu vou conquistar? Se nem eu estou conseguindo me levantar da cama. Então, eu vou ter que te conquistar, portanto, não vou poder te deixar livre. Eu vou ter que te aprisionar a mim, porque eu preciso de ti. Não vai embora, por favor. Eu não vou viver sem ti. Você já ouviu isso? Não, por favor, não vai. Eu não sei viver sem ti. Meu Deus do céu, nada mais caótico. Você já ouviu isso? Caia fora.
Lhe digo em nome de Jesus, caia fora, não sei viver sem ti. Meu filho, vai viver a tua vida. Vai aprender a vivê-la sozinho, ser feliz. Porque se tu não sabe viver sem mim, eu vou terminar sendo totalmente sugada por ti. Eu não vou conseguir respirar do teu lado. Eu não vou conseguir ser uma pessoa livre. Eu não vou conseguir fazer nada do teu lado que tu não queira que eu faça. Você está entendendo? Você de repente está namorando aí. Abra seus olhos. Dá tempo ainda, hein? Dá tempo ainda. Ainda há tempo. Então, pessoas maduras, como foi Noemi e Ruth, se responsabilizam pelos seus problemas. Eu sou responsável pelos meus problemas. Ah, pastora, isso é muito individualista. Como assim, se a Bíblia diz que nós casamos, nós somos um? Nós não somos mais dois, somos um. Sim, somos um, é verdade. Mas eu me responsabilizo pelos meus problemas. Eu não terceirizo meus problemas para o meu esposo. Olha, esses aqui são teus, meus problemas, resolve. Aí vai, coitado do Fabiano, resolver os problemas dele e os meus. E eu ali, esperando. Gente, egoísmo demais. Um relacionamento saudável existe quando duas pessoas que se amam resolvem os seus problemas. Isso não quer dizer que cada um vai andar por um lado, outro por outro. Nós podemos resolver os nossos problemas juntos. Andando juntos, compartilhando os nossos problemas. Sim, compartilhamos, conversamos muito, nos aconselhamos, mas são os meus problemas e eu preciso decidir sobre isso. Não é tu que vai decidir o que eu tenho que fazer. Tipo agora, no início do ano, não, acho que não foi no início do ano, 2 meses atrás, meu esposo chegou e me disse assim, tu sabe, negra, que surgiu uma oportunidade de eu fazer uma faculdade. Depois de tantos anos sem estudar, pelos filhos, pela vida, pela igreja, que demanda demais, ele disse, surgiu uma oportunidade de fazer uma faculdade. E ele sentou e trouxe, olha, queria conversar contigo. Claro que nós vamos conversar, porque nós somos um. Não é que um decide, vai fazendo da sua cabeça e o outro vai saber, dentro de um mês sabe que o outro está fazendo. Não é isso também. Não estou falando dessa independência. De uma interdependência. Estou falando de uma dependência onde o outro respeita as decisões do outro. Então, ele veio, me trouxe e olhou, olha aqui, vai custar tanto, porque também o dinheiro também é meu, né? Então, vai custar tanto, olha só, nós vamos ter esse gasto, parará, vai me tomar tantas horas por dia. Nós começamos a conversar, e eu disse, negro, vamos orar, ver o que Deus... E nós começamos assim, porque eu não quero, enfim. Então, quando chegou nos finalmente, que ele estava, será que eu faço, será que eu não faço? Eu digo, é tu que tem que decidir. Não posso dizer para ti, faz, não faz. Eu posso até opinar. Eu opino que tu deveria de fazer. Eu acho que vai ser bom. Está te sobrando tempo, está bom, tu gosta, vai, corre atrás disso que tu quer fazer. Mas é tu que tem que decidir. Eu não posso dizer, Fabiano, vai, faz. Está liberado. Não! É tu que tem que decidir se tu quer continuar estudando ou não. Então ele ficou, pois eu estou assim, não sei. Mas a decisão final foi dele. Ele resolveu o seu problema. E assim nós precisamos andar juntos. Nós nos sentimos responsáveis pelas emoções dos outros, mas ninguém é responsável pela saúde emocional ou espiritual de ninguém. Temos confundido isso com amor ao próximo. Eu não sou responsável. Como pastora, a senhora é pastora, não se importa comigo, me importo, querido, mas eu não sou responsável pela tua vida espiritual. A responsabilidade é tua. A vida emocional é tua. O que tu sentes é teu. Eu posso te ouvir, eu posso te dar um conselho, mas eu não posso me responsabilizar por aquilo que tu sentes. Mas eu me sinto tão diminuído nessa igreja, querido, vai te curar. Mas eu sinto que os irmãos não gostam de mim, amado. Lamento te dizer, mas tu vai ter que orar e pedir para Deus curar essa emoção, porque eu não posso fazer nada. Eu não posso ir lá dizer, irmãos, olha, o irmão aqui está se sentindo sozinho e que a gente não gosta dele. Vamos lá dar um abraço no irmão. Não é assim que funciona. A pessoa tem problemas. E ela precisa se responsabilizar pelo que sente. Fulano esse domingo me olhou torto. Resolve teu problema, querido. Vai lá e conversa com fulano, não traz para mim. Sabe, os pastores, às vezes, as igrejas ficam
infantis por causa desse tipo de atitude. O pastor soluciona todos os problemas da igreja. Não. Os irmãos têm liberdade para resolver os seus problemas. Às vezes a pessoa diz assim, ai pastor, eu estou com um problema com fulano, tu já falou com ele? A primeira pergunta que a gente faz, tu já falou com ele? Ai não, porque eu não... Então fala primeiro com ele, não é comigo que tem que falar. Chama o fulano, fala com ele. Ai, mas eu não sei como é que ele vai agir. Tenha coragem, pergunte o que está acontecendo. Mas não envolva outras pessoas nos seus problemas. É o seu problema. Então, às vezes, nós vemos mães que querem resolver problemas dos filhos de 40 anos, resolvendo os problemas do marmanjo, né? Cônjuges que acham que tem que fazer o outro feliz. Ninguém faz ninguém feliz. É outra mentira que nos contaram. Ah, eu casei para tu me fazer feliz. Cilada. Eu casei porque eu queria ser feliz. Eu queria ser feliz dentro dele. Eu decidi ser feliz dentro desse relacionamento. Agora, responsabilizar o outro para me fazer feliz, que é covardia. Seja feliz você. Arrume e arranje sua felicidade. Faça o outro feliz. Faça de tudo para o outro estar bem também. Colabore com isso. E as coisas começam a mudar. Então, o sinal de uma relação tóxica são duas pessoas que tentam resolver o problema um do outro para se sentir bem consigo mesmo. Eu posso ajudar pessoas com seus problemas? Posso, devo. Mas eu não posso resolver os problemas que elas não querem resolver. Às vezes nós vemos que as pessoas não querem resolver seus problemas. E querem que tu resolva para elas. Ah, resolve aqui, pastora. Não, mas tu quer resolver? Eu sempre digo quando uma pessoa diz, não consigo, eu digo, tu não quer. Quem quer, faz acontecer. É ou não é? Pensa quando tu está determinado em comprar aquela televisão 50 polegadas para a tua sala, hein? Tem 50 polegadas? Tem? Tá. É grande, né? É, né? Tá. Tem maior? Tem de quanto? Olha como eu estou por fora. De quanto, gente? 60 polegadas. Então, pensa, tu está determinado em comprar aquela televisão 60 polegadas. Tu vai fazer de tudo. Tu não vai enxergar nada na frente, a não ser aquela TV. E a pessoa te diz, mas tu não tem dinheiro. Não, mas eu vou dar um jeito. Mas, olha, vai ficar uma parcela enorme. Não, mas nós conseguimos pagar. Tu vai fazer de tudo. Então não diz não posso, não consigo. Porque quando tu quer, tu faz. É falta de vontade, às vezes, da gente resolver as coisas. Então, se queremos ajudar, nós precisamos primeiro nos ajudar. Os atos de amor são válidos quando eles são incondicionais. Ninguém nos condiciona num ato de amor. Então, o que nós vamos fazer com essas relações tóxicas? Porque elas afetam até a nossa fé, hein? Olha, presta atenção. Relacionamentos tóxicos afetarão a nossa fé. A nossa vida espiritual é afetada totalmente. Então, eu quero terminar nossa noite citando o que nós vamos fazer depois de ouvir isso aqui. Porque talvez você identificou mais de um relacionamento tóxico na sua vida. Um relacionamento que não está legal. A primeira coisa é ser pacientes. Ser conscientes de que essa pessoa talvez nunca mude. Que enganação, gente. Tentar mudar o outro. Esse é pior, sei lá, pior ainda. Pior do que tentar ser feliz, fazer o outro feliz, ou esperar que alguém te faça feliz, é esperar que o outro mude. Criatura, acorda. Pelo amor de Deus. Ninguém muda por ninguém. Isso é mentira. Ai, mudou porque me ama. Mentira. Isso vai durar pouco, vai ser fogo de palha. Dentro de um ano está tudo igual. Porque ninguém muda por ninguém. As pessoas precisam mudar por si mesmas. Porque elas querem mudar, porque elas se determinaram a mudar, porque é bom para elas mudarem. Mas se tu precisar mudar para fazer o outro feliz, não muda. Deixa assim. Porque isso depois vai ser cobrado ao resto da vida. Eu mudei por ti, hein? Estou aqui por ti, hein? Olha aqui, ó. Se eu estou assim é porque tu me disse que tinha que fazer. A culpa é tua. E aí o resto da vida nós vamos ouvir. A culpa é tua, tu é o culpado. Olha o que tu fez, olha o que tu não fez. Mude por si mesmo e não espere que o outro mude. Mas meu marido gosta de tomar uma pinga todo final do dia.
E ele já não tomava pinga quando tu conheceu? Não, mas ele tinha parado. Ahá! Parou por quanto tempo, amado? 1 ano. Então, mas tomava pinga antes? Tomava. Aguenta então. Aguenta. Sabe, meu marido me trai. Eu, às vezes, olho para essas mulheres e digo assim, querida, ele já te traía assim sempre. Então, o que tu esperava? Que ele mudasse. Que cilada, gente. Que cilada. Pior cilada é filho tentar mudar pai. Eu espero que meu pai mude um dia. Se acorde, mude. Que vai mudar, meu filho? Não muda. Já está velho. Já está caquético. Esclerosado. Se quando estava bem não mudou, vai mudar esclerosado? Pensa um pouquinho. Hein? Outra coisa, parar de julgar. Pare de julgar. Deixe de julgar. Quanto mais você julga, mais o outro empeoreia. Sabe? Não me acorrege que eu pioreio. Nós queremos estar sempre corrigindo. Pare de julgar, pare. Eu desafio você a parar de julgar e ver as mudanças que você vai ter na sua vida. Terceiro, que fazer? Não entrar no conflito. Se responde, tu perde. Quem tem o poder de te tirar a paz, te domina. Então, quando a pessoa te chama para um conflito, boquinha calada. Não é o momento de falar. Não é o momento de discutir. Não é o momento de rebater. Não é o momento de falar coisas a uma pessoa que está com a cabeça quente. E está com a raiva aqui nos olhos. Então, não entre no conflito. E o último é, a partir do amor, criar uma distância emocionalmente. Às vezes, nós precisamos criar uma distância até com pessoas da nossa família. Como, pastora? É minha mãe. Mas não dá. Não dá para estar todo dia junto. É briga. Sai faísca. Sai discussão. Sai cobrança. Não dá. Mas é minha mãe. Nos mentiram que nós somos responsáveis pelos nossos pais. A responsabilidade que nós temos com os nossos pais é de cuidado. Está doente? Cuida. Mas se está são, se está bem, deixa teu pai viver sua vida. Não vai lá bater ponto. Não vai lá bater ponto. Vai fazer tua vida, que é o que importa. E os pais possessivos, larguem os filhos. Eles precisam fazer a sua vida. Você não precisa de um filho para... Não, mas sem meu filho eu morro. Meu Deus do céu, então morra. Como eu vou pretender como mãe ter um filho que eu diga para ele, meu filho sentiu um morro, o filho vai sentir. Sabe como se sente um filho que ouve isso? Você já se sentiu que um pai dissesse assim para você, meu filho sentiu, vou morrer? Como que tu te sente? Totalmente irresponsável. O dia que eu decidi dobrar a esquina, a mulher morre. Entendeu a carga que nós botamos em cima dos nossos filhos? Meu filho não me abandona. Eu preciso de ti, eu sou tua mãe, eu sou teu pai. Que lindo fazer isso com o filho, mas e se são nossos pais que tivessem feito isso conosco? Parece duro o que eu estou falando, é bastante duro quando eu digo morra. Mas claro, porque no fundo o que há por trás disso é uma tremenda manipulação. Uma pessoa tremenda manipuladora. Há uma manipulação total. Eu vou morrer sem ti, aposto que não morre. Eu lhe asseguro que não morre. Às vezes, nós precisamos nos distanciar emocionalmente de algumas pessoas dentro da nossa família. Tem pessoas que não tem como a gente conviver. Eu não posso quebrar o vínculo. Eu não posso negar que essa pessoa pertence à minha família. Eu não posso excluí-la do meu sistema. Mas eu posso dar um tempo nesse relacionamento e determinar uma linha. Bom, até aqui, tudo bem. Passou daqui, não dá. Sabe esse tipo de mãe que chama toda hora para o filho? Meu filho vem aqui, preciso que tu me leve lá no centro. Aí vai o filho, larga tudo e leva lá no centro. Agora o filho, no outro dia, 2 horas depois, agora tu me leva lá na casa da minha amiga. O filho larga lá o que está fazendo, vai lá, pega a mãe, leva na casa da amiga. E passou o dia, e minhas coisas, meu Deus, passou em função da mãe. Gente, isso não é possível. Não tem como. Isso é tóxico, isso é horrível. Nós precisamos acordar. Tem horas que nós vamos dizer, mãe, assim, vamos traçar uma linha aqui de respeito. Eu sou um adulto já, eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas questões, eu não posso ficar todo dia te servindo. Eu vou fazer isso quando eu puder.
E se eu quiser? Eu sei que tem muita gente aqui que está apavorada quando eu estou falando. Então eu vejo os olhinhos de vocês assim, desse tamanho. Mas é para apavorar mesmo. Às vezes nós precisamos dizer, não, isso aqui eu não vou fazer. Você consegue dizer não aí? Diga então, não. Diga bem alto, não. Olha como é fácil. E se eu te disser para tu falar para aquele que está aí do teu lado, dizer, não. E se é o maridão que está aí, hein, e o filho, e tu diz, não. Sabe aquilo que tu me pediu semana passada? Não vou fazer. Nós precisamos, às vezes, nos dar de presente um não. Porque nós não vamos agradar todo mundo. Jesus, sabe o que Jesus fala sobre isso? E você diz assim, que antibíblico isso que a pastora está falando. Sabe o que Jesus mandou fazer os discípulos? Mandou na comissão, vocês vão, né? Mandou. Onde não recebam vocês, que era para fazer? Quem lê a Bíblia, quem é leitor? Que era para fazer? Bater os pés. Sabe o que quer dizer bater os pés? Dizer não. Onde não sejam recebidos, bata o pé e vá embora. Volte para casa. Jesus mandou fazer isso. Jesus. É antibíblico o que eu estou falando? Não. Onde não nos querem, nós precisamos bater os nossos pés em retirada. Não insista. Não fique pagando Salvador. Não insista, isso vai lhe fazer mal, isso vai lhe adoecer. Isso vai lhe tirar a abundância da vida em Cristo. Pensa que Deus não faz isso contigo. E nós deixamos que uma pessoa faça isso? Um ser humano? Não, queridos. Nós precisamos ter... É claro que aqui eu não estou falando que você vai dizer agora para o seu marido, vai mandar seu marido longe. Você quer, te vira. Pode me alcançar uma toalha? Não. Como não? A pastora disse não. Depois não vai ter o massagem no pé. É uma troca, tá? Então, nós precisamos ser inteligentes também, né? Mas a gente não pode ser escravo, ok? Nós não podemos ser escravos. Porque senão fica em desequilíbrio as coisas. Então, é respeito e por amor, você sacode seus pés e diz, não posso, não vai dar. Com amor, você não precisa ser grosso. Olha, no momento eu não posso, mas assim que eu puder, e se eu tiver condições, eu vou fazer isso por ti. Mas não se sinta na obrigação. Tem gente que tem a obrigação. Ai, não, Deus o livre. Ai, Deus o livre de dizer não. Não, às vezes nós vamos precisar, queridos. Muitas vezes. Porque senão nós vamos ficar nos maltratando. E Deus está nos chamando nessa noite para curar. Que precisamos vencer os nossos medos de sermos rejeitados. Tem gente que tem pavor de ser rejeitado. Só que, às vezes, o caminho da cura tem esse efeito temporário. Sermos rejeitados pelas pessoas. As pessoas não vão gostar, as pessoas não vão querer, as pessoas vão virar as costas, mas nós precisamos ser firmes. E saber quando nós precisamos sair de um relacionamento que não é bom para nós. Quando se exige demais, quando está demais para nós. E eu quero que nessa noite a gente, assim como nós estamos, vamos fechar os nossos olhos. Porque eu sinto que tem pessoas aqui que precisam tomar algumas decisões e que não têm coragem de fazer isso. Não têm coragem de tomar decisões sobre relacionamentos. E sabem que estão em relacionamentos totalmente tóxicos.